desejo a você. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos conversar um pouquinho sobre essa quarentena, né? O que a gente está se organizando para fazer. Conforme o combinado aí, eu propus essa live para a gente discutir um pouquinho sobre como não surtar nesse período de quarentena. Então eu vou aguardar, acho que as pessoas vão começar a acessar daqui a pouquinho. De qualquer maneira, vou tentar deixar esse vídeo salvo para quem não conseguir ver agora, de repente ver num outro momento, né? A gente também precisa às vezes desligar um pouquinho da tecnologia para não ficar preso o tempo inteiro. E acho importante realmente a gente se organizar mentalmente, né? Fabrícia, querida, tudo bem? Boa noite. Que prazer falar contigo. Olá, Eliette, tudo bem? Boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para a gente conversar um pouquinho, tentar pensar com mais tranquilidade, né? Cuidar da nossa saúde mental, que é tão importante. Lene, querida, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar um pouquinho, trocar, compartilhar experiências, né? Marta, querida, boa noite, seja muito bem-vinda. E acredito que nesse momento a gente precisa mesmo se cuidar, né? Olhar um pouquinho pra gente, prestar atenção no que a gente está pensando, né? Como a gente está pensando, por que a gente está pensando no que a gente está pensando. Entender que é um momento de crise, como qualquer outra crise, vai passar. Nenhuma crise dura para sempre, né? Marcela, querida, boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Importante nesse momento cuidar da nossa saúde mental. Sim, olha que coisa impressionante, né? A gente precisou ter que ficar trancado em casa para perceber o quanto é importante cuidar de algo que a gente deveria cuidar normalmente, todos os dias, né? Mas a gente entende que não é férias. Então, entender que não é férias já dá aí um pouco de desespero em algumas pessoas. Luana, Vera, boa noite. Tudo bem, queridas? Um prazer ter vocês aqui. Por favor, escrevam, que eu não quero ficar falando sozinha. Vamos compartilhar o que a gente está fazendo, o que a gente está criando nesse período. Muitas pessoas estão aprendendo a meditar, falaram para mim no privado. Grazi, precisei começar a quarentena para aprender a meditar. Olha que coisa, né? Vera, Priscila, Leonora, boa noite, queridas, tudo bem? Gente, ó, é a primeira live que eu faço nesse perfil aqui no Facebook, e então tenham paciência comigo, tá? Eu já fiz algumas lives no Instagram, mas no Facebook é a primeira. Muitas pessoas que me seguem não têm Instagram e eu achei necessário a gente fazer esse espaço aqui para ser o mais democrático possível, né? Quem puder compartilhar aí na sua página, para que seus amigos vejam e entendam que todos nós, em algum momento, vamos passar sim por um momento de aflição, né? Por um momento de ansiedade. É normal, gente. A gente é ser humano, né? Então, é natural que a gente fique até mesmo apreensivo com o que está acontecendo. Luana, saudade, muita saudade. Estava nesse instante pensando em escrever algo sobre isso. Pois é, a gente tem essa necessidade de trocar. O ser humano, graças a Deus, agora a gente tem a tecnologia para conseguir conversar mesmo com quem está longe. E se fosse diferente, né? E se a gente não tivesse a tecnologia, como seria pior? Então vamos pensar por esse lado. Flávia, Regina, Lúcia, querida, como é que você está? Quanto tempo! Poxa vida, tão bom ver vocês por aqui comigo. Como é que vocês estão? Como é que está a saúde de vocês, a saúde física? Estão conseguindo realmente se cuidar? Estão conseguindo se preservar o máximo possível? Cumprir o que está sendo determinado, né? Para a gente conseguir se organizar aí fisicamente e mentalmente também, né? Pensar em coisas que a gente às vezes não tem tempo para fazer e agora a gente está com tempo, por que a gente não está fazendo, né? Esses dias eu coloquei aí no Facebook algumas frases sobre
essa questão da quarentena, de como a gente está aproveitando esse período de reserva. É um período para a gente se reservar, para a gente se preservar, né? Até para entender realmente o que está acontecendo. Por que que isso foi necessário, né? E não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa do mundo. Realmente focar no que... Opa, travou, voltou, todo mundo conseguindo acompanhar? Então, algo que a gente precisa sempre ter em mente é focar no que nos faz bem, né? Evitar um pouco, de repente, muita televisão, muitos noticiários. Em alguns momentos, de repente, isso pode fazer mal para algumas pessoas, né? Pode trazer aí uma ansiedade, uma crise. Muitas pessoas estão assistindo o tempo inteiro o noticiário. Às vezes é bom dar uma parada, né? A gente já sabe as informações básicas, a gente já sabe o que a gente precisa fazer. Ficar sabendo do que está acontecendo o tempo inteiro, pode fazer mal para muita gente. Então é importante também a gente ter esse tempinho para ficar com a gente, né? O que a gente está aproveitando desse tempo? A gente está conseguindo ficar com a gente? A gente está conseguindo olhar para a gente, perceber o que é que realmente está causando essa agonia, essa ansiedade, essa angústia? Porque a maioria das pessoas, pelo menos que eu vejo nas redes sociais, estão angustiadas, mas estão nas suas casas, né? De alguma maneira estão, entre aspas, mais protegidas do que outras pessoas que não têm essa opção de estar em casa, né? Realmente, às vezes é necessário a gente se resguardar. Assistir televisão, sim. Ler um pouco, sim, para entender o que está acontecendo, se tem alguma modificação no quadro, mas se resguardar o máximo possível. Vera, eu assisto uma vez ao dia jornal. Eu também tô fazendo assim. Assisto uma vez por dia, leio bastante, gravo bastante. Tô fazendo muitos trabalhos, fazendo muitos atendimentos online das minhas pacientes, né? E compreendendo que é um momento que a gente precisa mesmo se resguardar. Acho que essa é a nossa oportunidade de se resguardar. De repente, por algo assim tão maior do que nós e tão minúsculo, a gente está aprendendo a se resguardar. Olha que coisa impressionante, né? Uma ansiedade sem fim. E Ana, o que você acha que está causando essa ansiedade em você? Porque às vezes a gente fica ansioso, mas vamos entender que ter ansiedade pode ser natural no ser humano. A gente pode ter episódios de ansiedade que não faz a gente entrar numa crise, né? A gente pode ficar ansioso numa entrevista de emprego, numa busca por algo, enfim, por qualquer coisa que você deseje na sua vida, por uma meta que você vai alcançar, uma pessoa que você vai conhecer. Isso te causa, sim, uma certa ansiedade. Isso não quer dizer que você tenha a doença ansiedade, né? Picos de ansiedade a gente pode ter durante a vida, isso não é um problema, tá bom? Marcela, fui pro sítio, tento não assistir os jornais, mas quando vejo me sinto mal. Marcela, todos nós estamos com essa sensação. Assim, não vou falar todos nós não, porque eu fiquei bem assustada ontem quando eu fui pro trabalho. Tem muita gente na rua fazendo não sei o quê e que parecem que não estão acompanhando ou estão acompanhando e não estão nem aí. Então, isso me deixou bem preocupada. Acho que eu fico mais preocupada quando eu vejo alguém que está totalmente despreocupado do que quando eu vejo alguém que está preocupado, porque o normal é a gente se preocupar mesmo. Tá bom? Se sentir mal é um excesso de ansiedade. É um excesso do o que será que vai acontecer. O que cabe a nós nesse momento é fazer a nossa parte. A gente não tem muito o que criar de expectativa. Se a gente criar expectativa, que seja uma expectativa positiva, de que a gente vai conseguir superar, a gente vai conseguir dar a volta por cima. As pessoas que a gente ama da nossa família não vão adoecer, vai ficar tudo bem. Vamos tentar acreditar e enxergar por esse lado. Josué, querido, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Vera, eu acho mais do que justo depois que tudo isso passar um encontro. Eu também acho, Vera, vamos marcar o encontro? Acho que a gente já podia deixar mais ou menos organizado. Só que a gente não vai saber o dia, a gente deixa mais ou menos organizado um dia da semana e um horário. E aí, quando a gente estiver liberada da quarentena, a gente marca esse encontro. Eu acho super necessário a gente, inclusive, começar a fazer nossos planos, né? Voltar a ter nossos planos, se reorganizar mesmo, porque isso vai passar. Isso vai passar.
De alguma maneira isso vai passar, né? A gente não sabe quando, não temos ainda um prazo, mas isso vai passar. Então vamos começar a nos organizar, não deixar de fazer as coisas que a gente faz, seguir a nossa rotina dentro do possível, né? O que eu percebo é que as pessoas estão meio perdidas porque as pessoas não tinham uma rotina, né? Principalmente quem está com criança em casa, não estava com rotina, não estava acostumado a seguir uma rotina que não incluísse escola, trabalho, creche, curso. E agora que está todo mundo em casa, o que a gente faz? Como é que a gente cria uma rotina dentro de uma semana, né? Então as crianças não estão de férias, mas também não estão estudando. Como que a gente organiza isso? E é muito importante a gente ter essa noção de que isso vai passar. Então é um momento que a gente tem que olhar para esse momento, entender como a gente está se sentindo, como a gente vai se comportar nesse momento, mas é um momento que é passageiro. Acho que pensar dessa maneira já é bem confortante, pelo menos para mim. O meu ponto de conforto está sendo esse, entender que é um problema sim, é algo grave sim, mas vai passar. Acho que pensar que vai passar já conforta bastante. Eu estava tendo pequenas crises de ansiedade durante o dia, por isso que eu parei. É isso, Vera. A gente tem que se respeitar. A gente tem que entender o nosso limite. Também não é para ficar igual desesperado buscando curso, buscando leitura, vendo filme, fazendo comida. Foca em alguma coisa, né? Foca em alguma coisa e segue naquele caminho. De repente tira um dia para ler, um dia para assistir filme, um dia para cozinhar, um dia para cuidar de si, né? Vamos tentando aí da maneira que a gente consegue, cada um da maneira que ficar mais confortável, tá bom? Tá travando muito, mas eu sigo firme. Ai, meu Deus, Renata, não sei. Para mim deu uma pausa, mas foi uma vez só. Não sei como é que tá agora para vocês, mas vão me dizendo aí se tá tudo legal, tá bom? Edna, querida, seja bem-vinda, boa noite. Vamos trocar um pouquinho, vamos falando aí de como vocês estão se sentindo nesse momento. Se tem alguma coisa que vocês queiram compartilhar para a gente chegar aqui num consenso, né? O problema é não saber quando vai passar. Pois é, Eliette. Mas assim, a gente tem uma necessidade de controlar, né? Às vezes a gente tem essa necessidade do controle, de saber o que vai acontecer, de querer prever. E tá aí o universo dizendo pra gente que a gente não tem controle de nada. De nada. Quantas pessoas cancelaram viagem, cancelaram festa, evento, passeio, tudo, porque é algo que está acima do nosso controle. É algo que está além do que a gente consiga controlar. Então, não saber quando vai passar pode ser bom e pode ser ruim, porque pode passar daqui a 2 semanas, como pode passar daqui a 2 meses. Então, não dá pra gente prever. E aí, a gente não precisa se prender a isso. A gente pode se prender ao que a gente consegue prever. As coisas que a gente organiza com a nossa família, uma rotina que a gente pode implementar dentro desse período de quarentena, né? Organizar algumas coisas que estavam desorganizadas na nossa casa, na nossa vida, né? Acho que isso é uma boa tática também. Eu coloquei na cabeça que o universo está pedindo uma pausa. O mundo estava muito acelerado, egoísta, agressivo. E esta parada brusca está fazendo alguns refletirem. Concordo plenamente, Vera. Concordo plenamente. A onda de solidariedade que eu tenho acompanhado está me deixando muito feliz. Eu estou vendo muita gente se preocupando com o próximo. Eu estou vendo muitas pessoas ajudando quem pode ajudar. Eu estou vendo muitas pessoas desejando coisas para outras pessoas, fazendo, mobilizando, correntes no WhatsApp, psicólogos se colocando à disposição para fazer atendimento, pessoas se colocando à disposição para fazer compras para as outras. Então, assim, essa corrente de humanidade está me fazendo muito bem. Eu estou procurando realmente focar nessas coisas mais positivas, para eu conseguir manter aí a minha saúde mental também em dia. Tati, querida, boa noite. Bruna, boa noite. Renata, pensa em uma cobrança universal, tipo um dia a conta chega. Pois é, Renata, a gente precisa realmente focar em alguma coisa. Muitas pessoas que têm questões
de espirituais, de energia, pessoas que lidam com religiosidade. Cada uma está vendo esse movimento da Terra de uma maneira, né? Então a gente precisa entender o que está mudando em nós. O que isso está mudando em mim? O que isso está fazendo uma mudança interna? O que eu precisei mudar externamente? O que eu precisei mudar internamente por causa dessa mobilização mundial? Aonde que isso mudou algo em mim? O que eu precisei parar para refletir que eu não estava refletindo? Porque realmente é uma pausa mundial. Então, em diversos países, nesse momento, está acontecendo a mesma quarentena que está acontecendo no Brasil. Então, não é algo só do nosso país, só de um estado do país. É do país e, nesse momento, de muitos outros, né? Então, é entender aonde isso está mudando algo em você e perceber essa mudança. Acho que isso é realmente importante. Eliette, exatamente. Cancelei viagem, encontro familiar. A gente está cancelando tudo. Eu, por exemplo, tenho um avô de 86 anos que quando começou esse processo de quarentena, eu já me afastei. Ele tá lá quietinho na casa dele, meu pai tá cuidando dele, que também, né, já passou dos 60. Minha mãe agora vai fazer 60, então também tá praticamente sozinha. A gente tá procurando realmente se resguardar, evitando visita. Eu tô saindo o mínimo possível, meus filhos também estão saindo o mínimo possível, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, o que a gente puder fazer para se proteger e proteger as pessoas que a gente ama, a gente está fazendo, cada um da sua maneira, né? Então, eu acho que essa corrente de solidariedade, de preocupação, de reflexão, porque às vezes a gente fala tanto para outra pessoa, né? Pensa, para e pensa na sua vida. E às vezes a gente realmente não tem tempo para parar e pensar, mas agora a gente tem tempo. Agora a gente está com tempo. A maioria das pessoas está com tempo, né? Exceto profissionais de segurança, profissionais de saúde, pessoas que realmente precisam trabalhar nesse momento, né? Então a gente precisa também entender que algumas pessoas gostariam de estar na nossa situação, podendo se resguardar, podendo escolher ficar em casa. Algumas pessoas, o trabalho não parou. Alguns trabalhos continuam, são trabalhos essenciais. Então, como que as pessoas estão lidando realmente com esse afastamento? Sim. Ai, meu Deus. Então, assim, a gente pensar até onde a gente está conseguindo refletir sobre tudo isso que está acontecendo sem desespero. Acho que esse é o maior desafio do momento, né? É a gente não se desesperar, porque realmente é uma situação que a gente não conhecia. E tudo que é novo assusta. Tanto que é muito bom, quanto que é muito ruim. Tudo que é novo. Chegou alguma coisa nova na nossa vida, a gente tem um susto, né? A gente tem uma admiração inicialmente. Exatamente, reflexão pessoal, o tempo que não tinha veio forçado. É isso, Renata, deixa eu ver aqui se tem mais. União e compaixão, perfeitamente. Como as pessoas estão buscando se unir. Como as pessoas estão cada vez mais tentando cuidar umas das outras. Essa corrente está muito bonita. Está muito bonito perceber isso em algumas pessoas e, de alguma maneira, estar compartilhando isso também com vocês agora. Anaís, querida, boa noite, seja muito bem-vinda. Marino, quanto tempo, seu Marino? Que saudade! Um abraço aí pro senhor, bem apertado, mas virtual nesse momento, né? A gente só pode dar abraço virtual. Adoraria poder estar mais ativa, mas onde eu tô é impossível. Tá difícil, tô adoecendo e mal durmo. Então, Eliette, tenta focar realmente dentro de você, busca um cantinho de paz. Um cantinho de paz, nem que seja 10, 15 minutos por dia. Põe uma música que você gosta, fica em silêncio, cuidando de você, sabe? Não é preciso nem ser uma meditação ou buscar um mantra, nada disso. Põe uma música que te dê paz, que você consiga focar em você e busca um cantinho de paz dentro de você. Pode ser uma lembrança de um lugar que você viajou, pode ser pensamento nas pessoas que você ama. Junta isso tudo que faz bem para você e guarda no seu coração. Tenta reservar pelo menos
10, 15 minutos por dia, para ficar nesse cantinho de paz de você com você mesma. É muito importante, tá bom? Josenilda, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Anaís, agora é hora da gente voltar para dentro e emanar energias positivas para o universo durante essa transição planetária. Exatamente, Anaís, a gente está passando por uma transição e muitas coisas vão acontecer, né? Muitos movimentos estão acontecendo. E movimentos de saúde, movimentos de doença, movimentos de guerra, movimentos de paz, sempre vão ter esses extremos acontecendo. E o que a gente precisa buscar mesmo é o equilíbrio. Mas cada um de nós é um universo. Então, se a gente focar no nosso universo, a gente consegue buscar a nossa paz, porque a paz é algo individual. Né? A gente pode pensar na paz como algo mundial, como algo muito grande, mas a paz também é bem pequena. Também dá pra gente entender que paz é algo pequeno, mas é algo individual. Se cada um tiver a sua paz, a gente consegue entrar numa paz mundial com muito mais facilidade, né? Deixa eu ver quem mais entrou. Elaine, Ediara, boa noite, queridas, sejam muito bem-vindas. A gente está aqui compartilhando como é que tá esse momento, como é que a gente está atravessando, né, esse período de quarentena, o que a gente está fazendo para a gente se cuidar, para a gente se olhar, e realmente é um momento para parar. Mesmo quem não está parando, mesmo quem está trabalhando, está sentindo que é um momento de busca, de silêncio, de compreensão, e de seguir as coisas mais básicas da vida, que é aproveitar a nossa casa, cuidar do nosso corpo. Quantas vezes por dia realmente a gente lavava as nossas mãos, né? Quantas vezes por dia a gente chegava da rua e antes de qualquer coisa a gente ia parar para lavar a mão, antes de abraçar um amigo, um marido, um filho, uma esposa. Quantas vezes por dia a gente pensava nisso? E é algo tão simples, né? E que nesse momento está salvando a nossa vida, inclusive. Deixa eu ver aqui as mensagens. Gratidão, que isso, Josenilda. Boa noite, você é linda. Ah, obrigada! Você também é linda, querida. Obrigada. Boa noite, Jô Fernandes. Estou no grupo de riscos e com dores de chikungunya. Não consigo fazer nada em casa. Não estou abrindo mais nada. Já surtei aqui em casa. Não surta, Jô. Não surta. Se é o momento para você relaxar e descansar, então relaxa e descansa. Se é isso que você precisa fazer para você ficar bem, então é isso que você vai fazer para você ficar bem. Entende? Quantas vezes no ano a única coisa que a gente quer é deitar e descansar, esticar as pernas, né? Então, se esse é o momento que você pode fazer isso, faça isso. Ouve uma música, escreve alguma coisa, digita no celular alguma coisa que você esteja pensando. Assiste vídeos de piada, de comédia, coisas engraçadas. Vamos tentar elevar a nossa energia. Porque ficar pensando só no medo, na raiva, não vai levar a gente a bons lugares, né? A gente precisa elevar um pouco a nossa energia fazendo coisas que façam bem pra gente. No seu caso, o que é fazer bem pra você? Ficar em casa, se resguardar, repousar. E é isso que vai te fazer bem. Então, se é isso que vai te fazer bem, faça isso. Esse é o momento de você seguir realmente o que está te fazendo bem, tá bom? Bruna, na primeira semana eu sofri muito com ansiedade e preocupação, sobretudo por meus pais que são autônomos. Eles praticamente tiveram que parar. Eu sei que vai apertar, mas foi preciso. Outras coisas também foram se resolvendo e eu consegui ficar melhor. Outra coisa que a gente parou foi de ficar vendo muito jornal. É isso. Assim, as pessoas autônomas, elas têm mais fragilidade nesse momento, né? Porque quem trabalha por conta própria, 1 dia, 2 dias que para, faz uma diferença incrível, né? No final do mês. Mas a gente precisa focar na nossa saúde. A gente precisa realmente priorizar a nossa saúde. Então, em alguns momentos, a gente vai precisar de ajuda. E estamos aqui para isso, né? Um para ajudar o outro. De repente, esse é o momento da gente olhar para o compartilhamento, para a solidariedade, para os cuidados básicos e entender até onde a gente consegue ir para ajudar o outro, né? Sem deixar de cuidar da gente, que também é muito importante. E deixar de ficar vendo jornal o dia inteiro, senão a gente
surta de verdade, porque as notícias vão chegar, é realmente a função da reportagem, né? Falar sobre o que está acontecendo, até para conscientizar as pessoas que ainda não estão acreditando, porque ainda tem gente que não está acreditando. Com tudo isso que está acontecendo no mundo, ainda tem gente que não está acreditando. Então é necessário sim que eles continuem mantendo a gente informado, mas a gente precisa entender o nosso limite, né? Inclusive o limite da tecnologia, do celular, do smartphone, do computador, da Netflix, da TV, de tudo. Vai ter um momento que tudo isso vai dar um surto, então a gente vai precisar parar e focar na gente, olhar pra gente. Isso também vai fazer toda a diferença nesse momento. Olá, boa noite, Elaine. Gostaria de sugestões de exercícios e técnicas para buscar paz interior. Então, na verdade, o que eu sugiro é a primeira coisa, você entender o que te traz paz. Às vezes o que traz paz à pessoa é ouvir música alta, é dançar, é cantar, é se expressar. Isso faz a pessoa ficar em paz. E outras pessoas ficam em paz no silêncio, ficam em paz com tudo escuro, quietinha, deitadinha. Então, o que é que traz a sua paz? Para você entender e você buscar nesse caminho, né? A gente só consegue, porque a paz é algo individual. Então, o que que me traz paz nesse momento? Tá aqui falando com vocês. O que que me trouxe paz no começo da semana? Dar início a um curso, conversar com outras pessoas, levar informação, aprendizado. Eu estou tentando realmente fazer com que as pessoas se conheçam um pouquinho mais. Mas isso é individual, é de cada um. Então, procurar o seu cantinho de paz é entender. Quando eu estou sozinha, o que eu gosto de fazer para ficar em paz? E é isso. E aí você vai seguir nesse caminho, o que realmente traz paz para você. Coloque suas músicas preferidas, exatamente. Ouvir as músicas preferidas sempre dá muito certo. Não tenho visto minha mãe e nenhum parente. Uns são grupos de risco, não só pela idade, mas diabetes, gestante e hipertensos. Ontem levei minha mãe para vacinar e foi difícil não poder abraçar e beijar, mas eu tenho que preservá-la. É isso mesmo. Preserve, né? Até nisso, essa questão da vacina da gripe. Observa, procura ver qual é o melhor horário para você ir. Evita essa exposição de ficar muito tempo na fila, muito tempo esperando. A vacina vai ter um tempo bem prorrogado, então fica tranquila que todo mundo vai conseguir se vacinar. De repente não é necessário você ir agora, espera mais um pouco, né? Mas procura não deixar que a ansiedade tome conta. Porque às vezes é difícil, mas quando chegar nesse nível do é difícil, escreve. Acho que escrever é uma coisa que a gente quase não tem feito, né? Escrever mesmo à mão. Pegar papel e caneta e escrever. Como é que você está se sentindo? Escrever, se expressar de alguma maneira, né? Porque às vezes a gente vai guardando tanta informação que chega uma hora que o excesso de informação te causa ansiedade. Então, colocar para fora de alguma maneira, é uma forma também de alcançar o seu cantinho de paz, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver. Cíntia, querida, tudo bem? Boa noite. Débora, boa noite. Boa noite, minha querida. Estou com a cabeça a mil e não sei mais o que fazer. Beijos e saudades, muita saudade. Então, é isso, Débora. Às vezes a gente está fazendo muita coisa. Tem uma hora que a gente tem que parar. Parar. Só parar. Pensar em coisas positivas. Lembrar de coisas boas que estão acontecendo na sua vida. De coisas boas que você pode fazer para alguém. Porque às vezes a gente foca muito no financeiro, né? E às vezes nem tudo é financeiro. Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda que você pode dar e que não tem nada a ver com dinheiro. Então, nesse momento, como você pode ajudar as pessoas? O que você faz de melhor que você pode ajudar alguém nesse momento? Não tem nada que dê mais paz a gente do que se sentir útil. Quando a gente se sente útil para alguém, na vida de alguém, a gente se sente muito mais feliz, né? Então, tentem fazer isso também. Aline, querida, boa noite, tudo bem? Luana, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. A gente está aqui compartilhando mesmo experiências, porque realmente as coisas estão complexas para todo mundo.
Não é diferente para mim, não é diferente para quem trabalha com a saúde, para profissionais de saúde. Eu atendo pessoas que trabalham em escola, que trabalham em hospital, que trabalham na segurança. Eu trabalho com medidas socioeducativas, então eu também tive aí nessa semana umas questões bem complexas de documentação, de liberação de adolescente, entrar em contato com as famílias. Então tudo isso traz uma carga pra gente de muita ansiedade. E aí, aonde é o meu ponto de paz? É pensar aonde eu tô conseguindo ser útil. Então isso me deixa muito feliz. Pensar que a minha presença na vida das pessoas pode trazer mais calma para elas. Eu estar fazendo algo que eu gosto de fazer pode trazer para aquela pessoa um pouquinho de mansidão, de calma e de tranquilidade. Então eu acho que isso é o que a gente pode fazer, não só por nós, mas também pelo outro, né? Pensar no outro, conversar com as pessoas que a gente ama, mesmo que seja ligar. Quanto tempo que a gente não faz uma ligação, meu Deus, para falar com as pessoas, né? Fica tudo agora só no WhatsApp. Liga, ouve a voz da pessoa que você ama. Faz uma chamada de vídeo. Vamos aproveitar a tecnologia de maneira que a gente se aproxime realmente das pessoas. As pessoas que estão na sua casa, conversa, faz um jogo, assiste um filme junto, conversa sobre esse filme, faz uma comida junto, cria brincadeiras, cria rotinas para que vocês consigam se organizar, todo mundo dentro de casa. Pode ser o melhor que a gente tem a fazer, né? Estar com a nossa família nesse momento. Porque é isso que a gente precisa. Então, é isso que tem que... É o que tem que ser feito. Não dá pra gente lutar contra algo que nesse momento é maior do que nós. Então, a gente precisa realmente seguir as instruções, vamos dizer assim, né? Cada um da maneira que consegue e que fica feliz fazendo. Dayana, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Acho que eu já respondi a todas as mensagens. Tem que estar sacudindo aqui a tela, né? Então, vamos pensando sobre o que a gente pode fazer, não só por nós, mas também pelo outro. Que isso é muito importante. Até onde a gente está indo por nós e até onde a gente pode fazer algo pelo outro. Às vezes compartilhar um post que a pessoa fez sobre algo que ela esteja precisando, mesmo que você não possa ajudar. Se você puder compartilhar, colocar nos seus grupos, seja ponte para as pessoas que você ama, de alguma maneira, né? Seja ponte de boas notícias, seja ponte de positividade, de fé. Nós somos um povo que tem muita fé. O brasileiro é um povo que tem muita fé. Então vamos usar a nossa fé acreditando que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem, que vai ser só mais uma onda, como aconteceram muitas ondas já aqui no nosso país de problemas, de doenças, e a gente passou por todas elas, né? Ellen, querida, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, que a gente consiga passar por mais esse momento fazendo o que a gente consegue fazer. Grazi, entrei em surto, passei mal, meu coração disparou, tô pensando nas coisas que podem acontecer. Então, se você consegue pensar nas coisas que podem acontecer, pensa nas coisas boas que podem acontecer. Pensa em quantas pessoas vão descobrir talentos por conta desse período que elas estão em casa. Pensa em coisas da sua casa que você não estava vendo e que agora, nesse período em casa, você está conseguindo ver. Né? Pensa em coisas na sua vida que você não tinha percebido e agora com esse tempo para você está conseguindo perceber, né? A gente tem muitas possibilidades e a gente infelizmente tende a focar nas possibilidades ruins. Então, vamos tentar reverter aí esse jogo, trazer uma onda de positividade, de pensamentos positivos, sim, olhando para a realidade, sendo realistas, sendo positivos, mas não sendo alienados. A gente tem que ser realista, né? O que esse vírus, esse coronavírus, o que essas doenças, o que isso tudo está querendo dizer pra gente? O que a gente precisa mudar dentro da gente para entender que esses movimentos são alheios à nossa vontade. A gente querer ou não muda o que está acontecendo. O que a gente tem controle é o que faz parte de nós, né? Ai, gente, eu tô um pouquinho gripadinha, mas tá tudo sob controle. Arrasou como sempre, Deus te abençoe. Ah, Renata, obrigada, querida. Obrigada de coração.
Ainda bem que tudo está acontecendo na era da internet. Isso ajuda muito demais. A gente ter essa tecnologia traz um conforto de alguma maneira, porque a gente consegue se comunicar. E se comunicar nesse momento pode fazer toda a diferença, né? Para muitas pessoas está fazendo toda a diferença. Porque a pessoa está distraindo a mente, está pensando em outras coisas e não está focando tanto no problema. Porque tudo que a gente põe foco cresce. Se tem um problema e a gente põe foco no problema, ele vai crescer. Eu digo que a gente tem nossa energia, que é nosso fermento individual. Então, aonde eu ponho minha energia é onde cresce. Então, se eu estou pondo a minha energia no problema, aquele problema vai ser um monstro. Eu tenho que colocar a minha energia na solução, na expectativa positiva, né? É nisso que eu devo dedicar a minha energia. Esmeralda, querida, boa noite. Seja muito bem-vinda. Sou asmática e não posso receber visitas ou ir à casa de ninguém. Mas ligo para idosas que conheço e mando mensagens para ajudar. Exatamente, Jô. A gente não precisa estar presente fisicamente para estar com as pessoas. Eu acho que isso é um aprendizado maravilhoso que a gente pode ter. A nossa presença não precisa ser física. A gente consegue estar presente na vida de alguém mesmo sem estar do lado da pessoa. Eu acho que isso é um dos aprendizados. É a gente estar próximo, ligar, mandar mensagem, até conversar com um idoso, ligar para um idoso da sua família, para um idoso amigo. Olha, como é que você tá? Se você quiser, eu te ligo 3 vezes por dia pra gente conversar. Se tá precisando de alguma coisa, eu peço para entregar aí na sua casa, sabe? Para evitar que eles vão às ruas, para evitar que eles se coloquem à disposição, né? Lógico, mas se coloquem em risco, porque os idosos estão sendo muito fragilizados nesse momento. Então, quem a gente puder proteger, gestantes, pessoas asmáticas, pessoas hipertensas, protege. E proteger nesse momento, por incrível que pareça, não é abraçar. Proteger nesse momento é reservar a pessoa, é deixar a pessoa num canto onde ela tem tudo que ela precisa e que ela não está exposta. Acho que essa é uma consciência que a gente precisa ter também nesse momento, né? Grazi, que coisa legal que você falou. Eu sempre tive o hábito de escrever desde a adolescência. Sempre me ajudou e me ajuda muito. Você está fazendo toda a diferença nos nossos dias. Muito obrigada. Ai, Andréia, fico tão feliz com essas falas, assim, que me deixa, assim, em paz, né? Esse é o meu canto de paz. É perceber que é muito pouco que a gente precisa fazer para que outra pessoa tenha uma mudança tão significativa na vida. Às vezes é uma ligação, às vezes é uma mensagem, às vezes é um emoji, às vezes é olha, tô aqui se você precisar. Acho que falar isso para alguém já traz uma sensação de proteção e de carinho, né? Porque às vezes a gente se sente tão abandonado. Então, nesse momento, é a hora que você tem de falar com as pessoas que você ama, mesmo sem estar por perto. Acho que isso é muito importante também. Regiane, querida, boa noite. Patrícia Maciel, boa noite. Sejam muito bem-vindas e tragam para nós também a experiência de vocês. Como é que vocês estão passando por esse período? O que vocês estão tentando fazer? O que vocês estão conseguindo fazer, né? Porque a gente também tem essa coisa de às vezes tenta e o negócio não vai. E aí, quando você tenta tudo e nada tá dando certo, para um pouco. Para um pouco. Se escuta. Preste atenção no que você sente. Ai, Grazi, eu tô com medo. Você tá com medo de quê? Ah, eu tô com medo de ficar doente. E o que você pode fazer para você não ficar doente? É isso. Porque vírus e bactérias a gente pode pegar o tempo inteiro em qualquer lugar. Se a gente está dentro de casa, cuidando da nossa higiene, evitando acesso a pessoas que possam estar infectadas, a gente está fazendo a nossa parte. E a gente reduz muito, muito o número de casos quando a gente evita circular, né? Então, o que você tem medo? Ah, eu tenho medo de ficar sozinha. Você tá sozinha, você é sozinha e tá tudo bem. A gente precisa aceitar a nossa própria companhia também. E aí, olhar para esse espaço que a gente tem interno, o espaço de paz e o espaço da própria companhia. Muitas pessoas estão tendo crises de ansiedade porque não estão aceitando a própria companhia.
As pessoas não estão sabendo lidar com essa solidão, com esse momento de reserva, que é o momento de olhar para si e de perceber o que eu estou fazendo para me agradar. O que eu consigo fazer para me agradar? Na verdade, o que eu gosto, né? Porque para eu me agradar, eu tenho que saber o que eu gosto. Então, olhar para você mesma, para você mesmo, né? Com muita sinceridade e evitar um pouco essa chuva de coisas que estão surgindo ao mesmo tempo por conta da quarentena. Ok, participar de uma live, ok, ler um livro, ok, não fazer nada se você não quiser fazer nada. Respeita o seu momento, né? Respeita o seu espaço com você mesma, com você mesmo. Respeita as pessoas que estão à sua volta, se elas estão precisando também desse espaço, desse silêncio. Se as crianças estão mega agitadas, então conta uma historinha para o seu filho. Canta uma música junto com ele, faz um desenho coletivo, senta no chão, espalha um monte de papel, canetinha, lapiseira, brinca de desenhar. Quanto tempo você não brinca de desenhar, de criar uma historinha com seu filho, né? Quanto tempo você não conta uma historinha para ele dormir? Então, deixa que as crianças entendam que esse movimento a gente está fazendo junto. Não tem o que fazer. O que está sob nosso controle é o que a gente pode fazer. E tem muita gente que não quer fazer o que está sob controle, né? Então, vamos percebendo também o que esse movimento da Terra, dos países, das pessoas, está trazendo de aprendizado para mim e para você e para todo mundo. O que isso está trazendo para a nossa vida, né? Gente, eu não sei que horas são. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para entender quanto tempo já passou, que daqui a pouco o Facebook me derruba, né? Eu não posso estender muito essa live, que eu vou querer que outras pessoas acompanhem depois. Vou tentar deixar ela gravada, disponível aqui para vocês, tá bom? E espero que tenha sido um momento de reflexão, um momento de troca, de compartilhamento. E cuidem de vocês. Aproveitem para olhar para vocês. Aproveitem para entender o que você está fazendo aqui. O que você está fazendo todo dia para se agradar. Como você tem conseguido se agradar todos os dias, porque os dias são todos iguais. E, na verdade, cada dia é diferente um do outro. A gente que faz o dia ser igual quando a gente faz coisas iguais. Então, vamos tentar aí mudar essa postura mediante esse problema, que é um problema mundial. A gente não tem o que fazer nesse momento, além do que a gente sabe que pode fazer. Então, o que a gente pode fazer? Cuidar uns dos outros, refletir sobre a nossa própria vida, a nossa própria história e repensar, criar formas. Vamos usar a nossa criatividade. Vamos pensar no que a gente consegue fazer quando a gente não tem mais nada para fazer. Essa é a questão. É prestar atenção no que você está mudando, no que você não precisa mudar, no que você precisa realmente criar de novo para a sua vida, né? E observar o que realmente você está fazendo de diferente nesse período que o mundo está parando, nesse período que o mundo está pedindo um pouquinho de pausa, uma reflexão maior. Então não entre em desespero porque você vai precisar parar, porque na verdade a gente continua em movimento o tempo inteiro, tá bom? Então eu vou finalizar aqui a live. Espero que tenha sido um momento de paz para vocês, que vocês consigam refletir sobre isso, sobre o que está acontecendo e levar para você essa mensagem de que a gente pode ajudar sempre alguém. Então, às vezes, uma mensagem, um alô, vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Nem tudo é financeiro. Muitas vezes a gente pensa, nossa, mas eu não tenho dinheiro para ajudar fulano. Mas será que fulano precisa de dinheiro nesse momento? Será que fulano pode ser ajudado de uma outra maneira, que você tenha condições de ajudar e que não tenha nada a ver com dinheiro? Então, pensa no que você pode ser útil para alguém, porque isso vai te fazer bem de alguma maneira, tá bom? Lígia, cheguei no fim. Pois é, Lígia, eu vou tentar deixar aqui disponível e aí depois você assiste, tá bom? Lu, querida, boa noite. Minha primeira vez aqui na live.
Obrigada, mana querida, Eliette. É sim, a Eliette que te trouxe pra cá, né, Jô? Então, assim, marca as pessoas que você ama nessa live. Vai ficar disponível, então, acredito, não sei quanto tempo que fica disponível. Live no Facebook eu nunca fiz, é a primeira vez. Então, eu não sei como é que vai ficar disponível aqui, mas acredito que fique disponível. Então, que essa mensagem circule, que outras pessoas consigam também repensar e nesse período buscar algo que faça bem, tá bom? Então essa é a mensagem, daqui a pouco vai aparecer aí para vocês que não conseguiram assistir, mas eu espero que fique tudo bem com vocês, se cuidem, isso vai passar, tá tudo bem, mesmo que não esteja tudo bem agora, vai ficar tudo bem, vamos acreditar assim, tá bom? Um beijo em todos e todas, obrigada pela companhia e vamos seguir em frente que vai dar tudo certo. Tchau, tchau.